Este é o primeiro módulo do nosso curso livre Diversidade Cultural e Saúde, no atual semestre híbrido 2020.2, com a interrupção das atividades universitárias presenciais por causa da pandemia da Covid-19. Então, continuamos agora o terceiro semestre em que estamos na modalidade remota, ainda que seja híbrido, mas as disciplinas que têm natureza fundamentalmente teórica estão sendo ministradas via modalidade remota. E precisamos nos virar literalmente para encontrar formas mais dinâmicas, mais estimulantes aos alunos de estudar. Por isso que talvez esse seja um dos legados mais positivos, se haverá legados positivos dessa pandemia, este será um, né? Talvez não sejamos mais os mesmos professores e os mesmos alunos após toda essa situação epidemiológica que estamos vivendo. E aqui é a terceira edição já desse curso livre, que vai se converter em uma disciplina do novo currículo da graduação em medicina da nossa universidade, o UFPB. Aqui, nosso curso Diversidade Cultural e Saúde é um curso livre que foi elaborado para atender necessidades formativas de competência cultural para estudantes de graduação da área da saúde. Foi oferecido pela primeira vez aos alunos de graduação em medicina há 2 semestres, e os objetivos educacionais do curso são ajudar a desenvolver nos alunos atitudes, conhecimentos e habilidades necessárias para avaliar os fatores culturais que influenciam a orientação do indivíduo, da família e da comunidade em relação ao sistema de saúde. Identificar as áreas de conflito potencial entre os prestadores de cuidado de saúde e as crenças e valores culturais de um usuário do sistema, de sua família e da própria comunidade. E discutir os fatores culturais que podem afetar a relação entre os prestadores de cuidados de saúde e os usuários do sistema. E, por fim, usar o conhecimento de crenças, valores e práticas culturais étnicas relacionadas à saúde para projetar um plano de cuidado para populações cultural e etnicamente diversas. Então, esse aqui foi o primeiro módulo, que foi criado após discussão planejada junto com os alunos inscritos, e resolvi hospedar o conteúdo, os fóruns, os materiais em uma comunidade virtual do próprio Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPB. Nos semestres anteriores, usávamos o Moodle Classes. Então, nesse primeiro módulo, que tem o título de Competência Cultural, Diversidade e Saúde, colocamos as seguintes atividades. Ler o artigo Competência Cultural, uma resposta necessária para superar as barreiras de acesso à saúde para populações minorizadas, de Gouveia e Colaboradores, 2019, publicado na Revista Brasileira de Educação Médica. A segunda atividade foi fazer uma postagem no mural do Padlet, Cuidado Culturalmente Competente, foi o título do mural, e comentar a postagem de um colega.
E, por fim, participar da reunião online. Ontem foi feita a nossa reunião para discussão sobre o que foi proposto no mural. E aí nós tínhamos resolvido gravar a reunião pelo próprio Google Meet, mas acabamos mudando de ideia, e como não gravamos a reunião, eu estou aqui fazendo uma leitura do mural, né, com a produção, né, desses conteúdos pelos próprios alunos, e ficou realmente um mural muito rico e denso, e que ficará aqui registrado na internet para outros alunos de cursos posteriores ou alunos de outras universidades também consultarem. Então, nós fizemos a postagem no mural de uma abertura e os alunos participaram durante a semana com suas contribuições. A partir de quando comecei a usar o Padlet, né, eu fico muito animada com essa interface, né, a maneira como é projetada, o seu propósito. Então, nós professores podemos criar assim um quadro de post-it online que pode ser compartilhado com os alunos e entre os alunos. Então, esse recurso permite inserir ideias tanto anonimamente ou com o próprio nome deles. E é fácil de usar e muito prático. Como, por exemplo, podemos fazer um brainstorming, uma tempestade de ideias sobre um tópico, um projeto, uma ideia, uma temática para discussão. Então, a nossa temática foi cuidado culturalmente competente, como um módulo introdutório nesse curso livre. Então, dessa forma, compartilhando o quadro, os alunos compartilharam suas ideias, né, e os resultados de suas buscas sobre o assunto que está em pauta. E dessa forma, cada aluno pôde ver o que os outros pensavam, e as buscas e os resultados, né, das buscas que muitos deles fizeram. E podemos discutir algumas das respostas dadas com toda a turma na nossa reunião online, síncrona, de ontem. E a classe inteira, né, leu o mesmo artigo, que foi esse artigo citado. Poderia ter sido um livro também, mas o tempo era pouco para compartilhamento do livro, para leitura. E foi muito rico, né, criar essa discussão. E podemos descobrir o que eles já sabem sobre o tópico que foi abordado e que conhecimento prévio eles tinham sobre o tópico específico, o que eles já sabiam, experiências que já tiveram em relação a essa temática de cuidado culturalmente competente. Então, foi uma experiência muito boa. Os alunos apenas postaram, né, seus conhecimentos e pudemos ver como construir a aula que aconteceu ontem. E assim se tornou uma aula do tipo sala de aula invertida, né, em que invertemos o processo de transferência e absorção do conhecimento, né, do ensino tradicional, para o de produção do conhecimento e de reflexão crítica, alterando o papel do aluno e também do professor. Então, aqui a abertura do mural foi feita dessa maneira, cuidado culturalmente competente, e como introdução
colocamos, e preâmbulo, colocamos que mudar os comportamentos, atitudes e políticas na formação dos profissionais de saúde para abordar a competência cultural é fundamental para atender às necessidades de saúde de diversas populações de pacientes. Essa mudança é mais eficaz no estágio inicial da educação profissional na saúde, com a implementação de um currículo culturalmente competente que aborde as disparidades de saúde. Além disso, os currículos devem ser complementados com conhecimentos e habilidades extraídas de outras disciplinas, como ciências sociais e comportamentais. Educar estudantes da área da saúde sobre competência cultural, incluindo conhecimento cultural, consciência e sensibilidade culturais, pode ajudar a preencher as lacunas nas relações entre provedor e paciente. Os estudantes da área da saúde devem adquirir, a partir de seu treinamento de competência cultural, o seguinte para serem eficazes quando entrarem na prática: conhecimento da diversidade cultural com respeito às comunidades que atendem, competências para fazer parte e trabalhar com populações que sofrem desproporcionalmente com as disparidades de saúde e uma atitude sem julgamento e respeitosa para com todos os pacientes. Embora as disparidades de saúde continuem a existir como um desafio, os futuros profissionais de saúde têm maior capacidade de trabalhar juntos nessa mudança de paradigma na atenção aos usuários de nosso sistema de saúde. Então, essa foi a abertura do nosso mural no Padlet, e aqui há todas as postagens feitas individualmente por cada aluno. Muitos deles comentaram as postagens dos colegas, e foram mais de 60 participações neste mural por parte dos alunos. E assim, a saúde, como grande área de conhecimento e prática, tem invisibilizado a importância da diversidade como uma categoria na formação em saúde, e assim como os impactos das diferenças e desigualdades culturais expressas no próprio contexto da prática clínica. Então, o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e técnicas baseadas em abordagens culturais na formação na saúde são fundamentais para o exercício do cuidado integral, que considera as conformações socioculturais dos usuários do sistema de saúde e suas implicações para o processo saúde-doença. Aqui temos vou começar a ler as participações dos nossos alunos colaboradores. Paulo Henrique colocou uma situação problema em que ele escreve, e aqui vou ler uma citação direta do que ele escreveu. A população LGBT historicamente sofre com a marginalização imposta pela sociedade no cenário do acesso à saúde. Isso não é diferente, sendo marcado por preconceito e discriminação. Nesse sentido, a heteronormatividade institucionalizada constitui como barreira para essa população, uma vez que a falta de qualificação e o preconceito dos profissionais corrobora para a população LGBT apresentar uma resistência à procura dos serviços de saúde, pois tem seus direitos básicos infringidos, levando a uma situação de vulnerabilidade. Além disso, diversos programas para essa população existem, como Brasil Sem Homofobia e a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Todavia, a efetivação desses programas na prática ainda é um problema devido à falta de formação profissional para lidar com essa população e suas demandas.
Dessa forma, como é possível aplicar de maneira efetiva as políticas e programas existentes para proporcionar um cuidado no processo de saúde-doença dessa população de maneira integralizada e humanística? Encontrei esse artigo, continua o Paulo Henrique, encontrei esse artigo que aborda bem as dificuldades de acesso da população LGBT ao serviço de saúde. Então, aqui está o artigo que ele encontrou, Homossexualidade e o Direito à Saúde, um desafio para as políticas públicas de saúde no Brasil. Podemos aqui tentar abrir o documento, baixando aqui, para ver a referência. Então, aguardando carregar. Está um pouco lento o carregamento. Vai abrir. Os autores são Albuquerque e colaboradores e foi publicado aqui na revista Saúde em Debate, que é uma importante revista da grande área da saúde aqui no Brasil, e publicado em 2013. Vamos ler aqui o resumo. Objetivou-se evidenciar a atuação das políticas públicas direcionadas à saúde da população homossexual brasileira. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, feita na Cielo e na Lilacs, utilizando os descritores de ciências da saúde, políticas públicas, assistência integral à saúde e homossexualidade. A saúde LGBT é apontada como vulnerável, mesmo após a publicação de importantes documentos que garantem o acesso e a inclusão do grupo na saúde. A fragilidade na efetivação das propostas preconizadas vão ao atendimento discriminatório e heteronormativo prestado pelos profissionais de saúde. Então, esse foi o que vou ler, não havia lido, vou ler esse artigo sugerido pelo Paulo Henrique. Aqui novamente vamos entrar no nosso mural. E seguir aqui na nossa leitura. Aqui Aqui tem a postagem seguinte de Laís Borges, em que ela comenta, entre aspas, ao ler o artigo e as postagens do colega, me lembrei muito do livro de Júlia Rocha, Pacientes que Curam. Nele, a autora debate a disparidade entre o que foi aprendido durante a faculdade e o que ela realmente utiliza no seu dia a dia como médica de família e comunidade no SUS. Ela cita como ainda ocorre com frequência doenças negligenciadas como malária e verminoses, principalmente devido às condições sanitárias em que vivem os pacientes de baixa condição econômica. Recentemente, ela citou novamente a necessidade de entender as realidades diversas das classes economicamente mais desfavorecidas. Dessa vez, debateu a importância de entender que, por motivos diversos, essas pessoas não tiveram acesso à educação e não devem ser debochadas por isso, e sim escutadas. Na ocasião, ela rebateu o comentário de um médico que postou em sua rede social um deboche acerca de uma paciente que se queixava de pneumonia. Em forma de poesia, respondeu ao médico sobre a importância de não desprezar o conhecimento alheio por um mero erro de ortografia. E aqui ela coloca o link, vamos ver se aqui é possível acessar.
A internet está funcionando, felizmente. Então, aqui está, é um artigo do jornal Estado de Minas Gerais, publicado em 2016, por Fred Botrel. Então, aqui está a publicação da médica mineira sobre essa falta de competência cultural dos médicos. Muito bem. Tenho que entrar novamente aqui no nosso mural. E aqui, curti aqui também as duas postagens muito interessantes de Paulo e de Laís Borges. Alice Braga escreve, por sua vez, o seguinte, entre aspas: a leitura do artigo me fez pensar na vulnerabilidade dos povos indígenas. Além de serem mais propensos às viroses e a apresentarem as doenças respiratórias como maior causa de mortalidade infantil, eles estão sendo muito afetados pela Covid-19. Historicamente, sofreram genocídios por doenças trazidas por outros povos e hoje sofrem com a invasão de garimpeiros que não apenas ameaçam seus territórios, como também estão disseminando o vírus responsável pela pandemia e ocasionando inúmeras mortes. Nesse sentido, a população indígena não possui assistência de saúde adequada e até hoje sofrem as consequências pelo simples fato de preservarem sua cultura e não serem tratados de forma digna, por isso permanecendo, portanto, marginalizados socialmente e com a saúde em maior risco. Muito bem, e a Alice colocou aqui, não colocou na postagem, mas depois ela colocou como um comentário, e vamos acessar aqui o link que ela anexou ao seu comentário. É do site do Conselho Indigenista Missionário, a pandemia do novo coronavírus e os povos indígenas. Informações sobre como a pandemia afeta os povos indígenas e orientações para prevenir o contágio. Então, foi publicado aqui, vamos ver se a data. Então, há todo aqui há todo aproveitar para curtir a página. A página do Conselho Indigenista Missionário, que eu ainda não seguia. E vamos seguindo. Bem, aqui não tem a data, mas já deve ser recente, pelo menos de 2020 para cá, porque está mencionando o Covid. Então, voltando aqui, muito bem, Alice. Vamos seguindo aqui para a postagem de Mariana Oliveira. Entre aspas, depois de refletir sobre o tema abordado, uma pauta me chamou a atenção: a oferta de assistência médica a mulheres que fazem parte de minorias sexuais, raciais e étnicas. Como o SUS se prepara para ouvir e entender o contexto social desses grupos? E quais vertentes precisam ter enfoque nessa preparação? E encontrei um artigo muito interessante que fala sobre mulheres de minorias sexuais, trazendo o impacto na saúde, além dos riscos adicionais desse grupo. Então, vamos aqui, é um artigo em inglês, e vamos tentar aqui abrir a página onde está publicado. Então, é da autoria de Nina Carroll, publicado em junho de 2020, e o título já foi apresentado, né? O título é
Medical Care of Sexual Minority Women, Up to Date. Muito bem, muito interessante. Também vou baixar para poder ler com mais calma. Vejamos aqui, não tem um resumo para que possamos ler, mas parece um artigo muito bom, né? Há vários subtítulos que estão relacionados à nossa temática aqui no curso. E aqui voltando, tentando voltar aqui, muito bem. Muito bem, Alice, foi excelente essa colocação e essa sugestão para a nossa leitura. Aqui ou melhor, Mariana, né? Mariana Oliveira. Aqui Laura Meirelles colocou até um subtítulo sobre ser humano e escreveu, entre aspas, a leitura do artigo suscitou em mim memórias e sentimentos diversos, entre eles a memória dos ensinamentos que recebi da minha mãe, uma mulher negra do interior de origem humilde, extremamente resiliente e de sabedoria invejável de como ser um ser humano decente. Discussões acerca da competência cultural, ao meu ver, são absurdamente necessárias na formação dos profissionais de saúde, porque implicam o entendimento do que é o cerne do cuidado com o outro. Não é difícil pensar em situações em que cultura, orientação sexual e etnia foram barreira ao atendimento apropriado em saúde de populações minorizadas. O esforço no sentido contrário a essas barreiras se faz imprescindível se considerarmos o atendimento universal preconizado pelo SUS e os próprios direitos humanos. Quanto ao título do meu comentário, explico que o que ficou mais forte para mim do artigo foi que simplesmente nós todos precisamos nos esforçar no sentido de sermos melhores seres humanos, com empatia, solidariedade, compaixão e entrega. E acredito que quando o cuidado em saúde é prestado com amor e paciência, todo o diálogo e a aproximação necessários para uma boa anamnese são conseguidos com maior facilidade, o que aumenta significativamente a adesão ao tratamento e a assertividade do diagnóstico. Na minha ótica, é sobre ser humano e se colocar no lugar do outro, se aproximar da cultura do outro, abraçar a diversidade e entender que ser um médico competente também implica conhecer as folhas de chá para indicar para a Dona Maria, entender que o Joaquim do prontuário se sente mais confortável sendo chamado de Joana, entender que a novena da Cida, puxa, é tocante, viu, que você escreveu. É também um remédio, entre tantas outras situações em que ter empatia e tato impacta positivamente a vida e a saúde dos outros seres humanos. Puxa, foi também uma homenagem à mãe dela. Ela falou até da semiologia, né, que são os nossos primeiros passos da clínica, e escreveu com uma fluência, né, e um sentido poético e lírico, né, que realmente me tocaram. Parabéns, Laura, foi muito linda a sua postagem. Parabéns. E aqui vamos seguindo, já lemos aqui, então vamos seguindo aqui depois do primeiro, Matheus Lustosa agora, e ele colocou, entre aspas, graças aos mais variados avanços tecnológicos, foi criada a técnica de substituição das válvulas do pericárdio por válvulas biológicas com partes suínas, por exemplo, que aumentam a sobrevida de pacientes cardíacos. No entanto, existem diversas religiões que não aceitariam esse transplante por causa das próprias convicções religiosas. Além disso, existem as pessoas que optam por aderir em sua vida à cultura vegana ou vegetariana.
Então, se a vida dessas pessoas dependesse de um transplante desses, qual seria o caminho a seguir? Então, eu vou aqui, o Matheus colocou e pontuou essa questão, não é, da religiosidade e da necessidade da nossa competência cultural em entender as crenças dessas pessoas que professam religiões, né, e que tem implicações muito importantes na prática médica. Então, esse é um artigo da FAPESP, né, da Agência de Pesquisa da USP, e foi publicado em 1998, na edição 28, e é um excelente tema dentro, né, dentro de todo o assunto da diversidade cultural em saúde. Muito, muito bom. Muito bom. Só... perdão, foi uma pequena interrupção materna aqui. Então, estava aqui, onde estava mesmo? No Mateus. Muito bem, Mateus, eu já tinha lido. Alguns eu não li porque eu fiz uma leitura no domingo à noite, e aí ontem, durante todo o dia, não houve tempo para que eu lesse as demais postagens. Então, vamos seguir aqui com Mariana Oliveira, em que ela escreveu: por meio da leitura, entre aspas, por meio da leitura do artigo e das exposições dos colegas, foi possível reconhecer a importância da competência cultural no ambiente de saúde, como ela pode moldar as relações médico-paciente e o quanto é relevante para oferecer um serviço de escuta e compreensão do outro. Além disso, tornou-se evidente que muitas vezes o profissional busca sua formação baseada apenas no método clínico centrado na pessoa, englobando qualidade no serviço e um atendimento igualitário, mas em determinados cenários não atrela tal conhecimento à competência cultural, que busca oferecer um atendimento transcultural no qual o médico inclui preferências e valores ligados à cultura do outro, visando a equidade. Desse modo, incluir o entendimento de competência cultural na formação médica é essencial para permitir que haja uma identificação por parte do paciente, bem como para melhorar as interações entre esses pacientes e a equipe prestadora do serviço. Então, muito importante, aqui a Mariana faz um correlato, não é, que também é feito no artigo, entre a competência cultural e o método clínico centrado na pessoa. E aqui a Amanda Moura, vou ler a postagem de Amanda, entre aspas: a partir do texto lido, me foram despertados alguns pensamentos sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Essas políticas consistem em programas e ações que visam assegurar a garantia dos direitos constitucionais inerentes a todos os cidadãos. Nesse sentido, tem-se o processo transexualizador, instituído no Sistema Único de Saúde em 2008 e ampliado em 2013, que visa incluir os procedimentos transgenitalizadores na tabela de procedimentos do SUS. No entanto, diversas vezes os estados não recebem orçamento adequado para financiar os serviços específicos à população trans, não apenas a quantidade requerida de cirurgias, mas também os medicamentos necessários para o pós-operatório ou a hormonioterapia. Além disso, também há uma maior dificuldade em acessar os serviços de saúde devido à transfobia institucionalizada, a exemplo da insistência no uso do nome do documento em vez do nome social no paciente trans. Dessa forma, após encontrar tantas dificuldades, como abarcar todas as variáveis do processo saúde e doença dessa população tão marginalizada de forma empática, e garantindo, acima de tudo, equidade e cuidado. E assim
Anexa o artigo, o link do artigo aqui, que foi publicado na importante revista Interface Comunicação, Saúde e Educação, publicada em 2019, com o título Desafios enfrentados por pessoas trans para acessar o processo transexualizador do Sistema Único de Saúde. Então, um importante trabalho publicado por Pablo Cardoso Rocon, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, e aqui está o resumo que eu vou ler. A transformação do corpo pode se constituir em determinante social à saúde da população trans. Neste artigo, são analisados 3 desafios à universalização do acesso ao processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, SUS. Serviço de saúde específico às demandas por transformação do corpo da população trans. Foi realizada pesquisa qualitativa com dados produzidos a partir de entrevistas narrativas gravadas em áudio. Então, um trabalho de pesquisa de abordagem qualitativa. Os desafios atuais são: 1. A distribuição geográfica dos programas com concentração de 6 das 10 unidades habilitadas para a oferta do processo transexualizador do SUS na região Sudeste, bem como a ausência de unidades na região Norte. A realidade de discriminação e desrespeito ao nome social que impedem o acesso aos serviços de saúde. E 3, o diagnóstico de transexualismo, que ao se orientar por normas socialmente construídas para o gênero, impede o acesso aos serviços transexualizadores. Excelente artigo, que também vou baixar para ler. Agora estamos a 36, quase 37 minutos, e como se vê aqui, são muitas postagens, né? São mais de 60 postagens de alunos colaboradores desse curso, aqui da nossa comunidade colaborativa. Realmente, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou ler cada uma das postagens, mas vou dividir por etapas. Essa foi a primeira, e depois continuarei lendo o restante das mensagens e das contribuições significativas de cada um dos alunos dessa turma do nosso curso de Diversidade Cultural e Saúde. Então, aqui eu vou encerrar este vídeo e continuarei depois. Até lá!